No dia 1º de dezembro de 1991, a União Soviética estava desmoronando, e o plebiscito da Ucrânia deu uma vitória bem confortável para a independência do país. Mais de 92% da população queria se separar da Rússia. Isso decretou de vez o fim da União Soviética em territórios ucranianos. Então, a região entrava em uma nova época histórica, com diferenças visíveis de como era antes. A Ucrânia foi um país que surgiu para essa nova época de forma bem complicada. Estava totalmente quebrada. Seus fundos tinham sido confiscados pela Rússia e existia uma preocupação grande nesse sentido, apesar do povo ter votado pela sua independência. Porém, uma coisa ali era forte, e não pouco forte, era muito forte. O poderio militar que a Ucrânia tinha herdado. Isso porque o país era literalmente um arsenal gigantesco, que incluíam 130 mísseis intercontinentais, cada um com cerca de 6 ogivas, mais de 30 bombas pesados capazes de transportar bombas nucleares, e 50 mísseis RB-23, de última geração, cada um com 10 ogivas. Tudo totalizava 1.700 ogivas nucleares. Nessa época, a Ucrânia passou a ser a terceira maior potência nuclear do planeta. Mas o que aconteceu para que isso mudasse radicalmente? E o que a Ucrânia fez com todo esse poderio? No vídeo de hoje, falaremos de um acordo entre Ucrânia e Rússia que parece não estar sendo cumprido. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo, e se você ainda não é inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai fazer o segundo plantão do canal. E hoje eu tenho o Digo Blackson aqui por trás das câmeras, e é ele quem vai me dar a meta de likes pro vídeo de hoje. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu quero 17.850 likes. 17.850 likes pra esse vídeo aqui. Vocês estão gostando da frequência de vídeos que a gente tá soltando? A gente tá soltando 2 vídeos por dia. Dependendo do dia, a gente vai soltar até 3 aí. Se comentar bastante, a gente faz aquele absurdo lá que a gente falou, né? Aquele absurdo diário, uma conversinha também. assim. Tem muito projeto que vai vir pela frente aí. É só depende da galera vir acompanhando. E vocês estão acompanhando bem. Muito obrigado. Estamos perto já dos 3 milhões de inscritos. Faltam 18 mil pra gente bater os 3 milhões. Muito pouco, né, falta mano? pouquinho. Mano. Mas voltando pro papo, a Ucrânia tava o quê? A Ucrânia tinha acabado de conquistar a independência, tinha o terceiro maior arsenal nuclear do mundo, mas não tinha dinheiro nenhum. Não tinha recursos, inclusive, para garantir segurança para os lugares que guardavam essas armas. Porque tu tem que ter uma segurança pesada. Por quê? Porque senão fica fácil de uma máfia, uma facção, roubar isso e vender num mercado paralelo. Vender ali para terroristas e pessoas que estão em guerra e que não são estados, entende? Então era um perigo, por exemplo, isso acabar parando na mão de um ISIS da vida que tem hoje em dia, entende? Mas mesmo assim, tinha uma boa parte da Ucrânia que ainda via isso como uma forma de consolidação da independência da Ucrânia. Por quê? Porque a Rússia, ela tinha esse poderio nuclear. Então se a Ucrânia desse essas armas para eles, ia ficar sem nenhuma arma nuclear. E ia ficar rendido caso a Rússia quisesse invadir a Ucrânia, entendeu? Então metade da população achava que era a hora de manter essas armas e assim garantir que nunca mais fossem invadidos. E esse movimento durou ali de 92, porque a União Soviética acaba em dezembro de 91, então é final de 91. Então de 92 até 94 continua assim. Só que em 94 tem uma crise econômica muito forte na Ucrânia, que já estava ruim antes, foi ficando ainda pior. Nessa época a solução parecia meio óbvia, que era vender esse arsenal ali para a Rússia. Só que para pensar, o medo era vender para a Rússia uma arma que ela pudesse usar logo em seguida contra a própria Ucrânia, entendeu? Aí era loucura, né? Então tinha que ter algum pacto que firmasse que a Ucrânia não ia ser mais invadida pela Rússia. Então foi assinado o Memorando de Garantias e Seguranças de Budapeste, que também é conhecido como Memorando de Budapeste. Essa assinatura aconteceu no dia 5 de dezembro de 1994. E nesse acordo não estava só Rússia e Ucrânia, tinha Rússia, Ucrânia, Reino Unido, Cazaquistão, Bielorrússia e Estados Unidos. Por quê? Porque Cazaquistão e Bielorrússia estavam no mesmo tipo de situação que a Ucrânia, não tinham dinheiro para poder cuidar e ter manutenção daquelas armas nucleares, mas também não queriam ser invadidas. Então foi feito esse pacto para que nunca um país dali invadisse o outro. No geral, é até curto, a gente pode ler aqui para vocês. O que foi prometido pela Rússia, Estados Unidos e Reino Unido foi o seguinte: respeitar a independência e soberania da Ucrânia nas fronteiras existentes, ou seja, não ficar evadindo porque é um país novo, certo? Abster-se da ameaça ou do uso da força contra a Ucrânia, ou seja, você não podia nem ameaçar e nem usar a força contra a Ucrânia, se você é um desses países. Abster-se de usar a pressão econômica sobre a Ucrânia para influenciar suas políticas, coisa que a Rússia está fazendo agora. Buscar a ação imediata do Conselho de Segurança para fornecer assistência à Ucrânia se eles se tornarem vítimas de um ato de agressão ou objeto de uma ameaça de agressão em que armas nucleares estão usadas. Tipo assim, se eles sofrerem qualquer tipo de ameaça, por exemplo, não precisa ser nem a Rússia ou os Estados Unidos que ameace. A Coreia do Norte ameaça a Ucrânia. Entram a Rússia e os Estados Unidos para proteger a Ucrânia por conta desse memorando.
Então, a partir de 95, a Ucrânia confiou totalmente nesse tratado. Só que aconteceu? Passam 20 anos, nem 20 anos depois, né? Em 2014, a gente tem a invasão da Rússia na Crimeia. A Rússia tomou a Crimeia da Ucrânia. Inclusive, a embaixada da Ucrânia no Brasil tem uma nota, uma carta que está pública desde 2014 sobre o que aconteceu, falando justamente sobre esse tratado que foi assinado. Ao assinar este documento com a Ucrânia, o Reino Unido, Estados Unidos e a Federação da Rússia declararam suas obrigações de respeitar a independência, soberania e integridade territorial de nosso país. A França e a China forneceram garantias semelhantes em cartas separadas. Entretanto, as respectivas obrigações concernientes à Ucrânia não foram cumpridas. Um dos estados garantidores, a Federação da Rússia, de forma insolente violou as suas obrigações no âmbito do memorando e dos princípios básicos do direito internacional, ao ocupar parte do território soberano da Ucrânia e desencadear um conflito armado na região de Donbass. Ou seja, está falando que o conflito vai totalmente contra o memorando. Já em 2014 já aconteceu algo similar. A Rússia já passou por cima do memorando uma vez, né? E a carta continua. Hoje a Rússia está militarizando ativamente o território da Crimeia, temporariamente ocupada, transformando em uma poderosa base militar. Dada a localização estratégica da Crimeia, a possível instalação de armas nucleares da Rússia em seu território ameaça o regime do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, enfraquecendo o sistema da segurança global como um todo, que consequentemente exige uma reação adequada por parte da comunidade internacional. A Ucrânia continua a considerar o Memorando de Budapeste como base política e jurídica para garantir a segurança da Ucrânia por parte dos Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e China. A Ucrânia apela à comunidade internacional que aumente a pressão sobre a Federação da Rússia, a fim de forçar o Estado agressor a regressar ao regime jurídico internacional, em particular para implementar as disposições do Memorando de Budapeste. Então, quantas vezes que eles falam do memorando aqui? O memorando é importante, porque a Ucrânia abriu mão de todo o poderio deles que tinham nuclear. E aí a Rússia passa por cima como se fosse nada hoje em dia. É uma baita de uma traição. Esse ano, inclusive, tinha um presidente da Ucrânia que ele era pró-russo, o Viktor Yanukovych. Ele acabou caindo por conta de tudo que estava acontecendo. Ele era pró-Rússia, a Rússia estava ferrando o país e o país se voltou contra a Rússia. E 2022, o que a gente está tendo agora, é o filho que 2014 pariu. A gente viu que em 2014 teve toda uma revolta na Ucrânia contra a Rússia que se virou para o Ocidente e se tornou muito mais parecida de lá para cá com o Ocidente do que a própria Rússia. Então hoje eles não querem mais estar ligados à Rússia. E a Rússia tem interesses no território da Ucrânia. E não quer que a Ucrânia de nenhuma forma entre para a OTAN ou qualquer tipo de entidade que vai dar poder para a Ucrânia. Porque é interessante para a Rússia manter a Ucrânia miserável e pobre para tirar proveito. A gente não está falando que só acontece isso com a Rússia, acontece com outros países também. Mas a verdade é essa, né? Doa quem doer, a verdade é essa. Bom, mas você, o que você acha? Você acha certo o que tá acontecendo? Você acha que a Rússia tá sendo filha da puta fazer isso aí? Eu acho, mano. Se fosse no Brasil, a Rússia ia levar uns pescotapas, né? Se fosse uma pessoa, né? Dando vacilo nesse nível. Não tem como, mano. Imagina, vai deixar a população toda pobre só por causa que ela quer o território dos caras. Tem um monte de... tem uma troca ali que... Hoje, na minha opinião, não vai ter conflito físico. Se tiver, vai ser uma tomada da Rússia que vai pegar e não vai ter muito conflito. Porque a Ucrânia não tem soldados, eles estão treinando senhoras de idade. Mas eu acho que eles vão dizimar todo mundo que estiver na frente. Pode ser que aconteça, mas não vai ter conflito, entendeu? A Rússia vai conseguir muito fácil o que ela quer. E os outros países não vão entrar em conflito com a Rússia, porque uma possível nova guerra mundial ia ser uma destruição imensa na Europa, no território europeu novamente, e com capacidade do nada a Rússia e os Estados Unidos soltar a bomba no... Então, é muito perigoso. Não pode acontecer esse tipo de guerra. Eu vejo hoje, acredito hoje que vai ser uma guerra política. Pode ter cortes, veto, todo tipo de coisa. Assim, a Rússia tendo o poder de ferrar a Ucrânia de alguma forma politicamente, vai fazer isso. Que é um dos tratados do memorando. Sim. Que ela não pode fazer. Mas e ela tá quebrando todos eles, né? Tá quebrando todos eles. Ela pegou e rasgou um por um, entendeu? Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e continua assistindo a gente no próximo vídeo aqui do lado. Vai lá, vai!